Este é o Portão Dourado. É o Portão Leste, conhecido como Portão da Misericórdia, que dá acesso a Jerusalém. Como podem ver, está lacrado há muito, muito tempo. O portão que, segundo a tradição, permaneceria fechado até o retorno de Jesus, acaba de começar a se mover. Não por esforço humano, não por coincidência, mas por algo muito além do poder terreno. Não se trata apenas de pedra e muros antigos. Esta é uma profecia que começa a ganhar vida. Para milhões de pessoas em todo o mundo, acredita-se que esse portal se abra apenas no momento mais significativo da história da humanidade. E agora, algo está acontecendo que ninguém esperava. Em templos, igrejas e mesquitas, a notícia se espalha como fogo em palha seca. Peregrinos estão afluindo a Jerusalém, não para visitar a cidade, mas para testemunhar o que muitos chamam de sinal. Um portão que resistiu a sultões, conquistadores, terremotos e séculos de silêncio está começando a se mover. O Portão Dourado de Jerusalém, selado pelo medo, rodeado de túmulos, envolto em lendas, pode finalmente estar mostrando sinais de cumprir uma profecia que alguns acreditam poder desencadear os eventos do fim dos tempos. Se você está pronto para entender o que está acontecendo, o que foi mantido em segredo do público e por que este momento é mais importante do que nunca, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada do que vem por aí. Durante meio milênio, este portão permaneceu inalterado. Enquanto todas as outras entradas da cidade velha de Jerusalém foram reparadas, abertas ou reconstruídas, um portão se recusa a mudar. Um portão resistiu a todas as mãos que tentaram alterá-lo. Um dos portões permanece intocado, não por intervenção humana, mas sim por obra divina. O Portão Dourado está voltado diretamente para o Monte das Oliveiras, o próprio lugar onde a profecia diz que o Messias retornará. Na tradição judaica, espera-se que o Messias entre por este portão. Os cristãos acreditam que o próprio Jesus passará por ali novamente. Duas crenças, uma porta de entrada e um sentimento compartilhado de expectativa. Mas eis o que está causando grande repercussão nos círculos proféticos neste momento. Após 500 anos de completa imobilidade, algo mudou. Testemunhas locais relatam movimentos e atividades incomuns ao redor do local. Líderes religiosos de diferentes crenças têm realizado discussões de emergência em caráter discreto. E talvez o mais suspeito de tudo seja que os principais veículos de comunicação não disseram uma palavra sequer. Quando uma profecia começa a se cumprir, raramente se anuncia. Não chega acompanhado de manchetes ou comunicados oficiais. Começa no silêncio, através de sussurros, sinais e acontecimentos estranhos. Apenas quem presta atenção percebe. Alegações recentes sugerem que os cruzamentos do portão foram acessados novamente. Sem cerimônia pública, sem explicação oficial. Apenas uma perturbação repentina e silenciosa que deixou crentes e céticos apreensivos. Porque, se as antigas profecias estiverem corretas, isso não é apenas a abertura de um portal. Não é apenas histórico. Isso pode sinalizar algo muito mais monumental. Algo apocalíptico. Em 1541, o Sultão Solimão, o Magnífico, não decidiu simplesmente selar o Portão Dourado por capricho. Documentos otomanos recentemente traduzidos revelam algo muito mais perturbador. O sultão vinha tendo sonhos recorrentes. Visões de uma figura misteriosa aproximando-se de Jerusalém, vinda do Monte das Oliveiras, entrando pelo portão oriental e transformando toda a cidade. Perturbado e sem saber ao certo o que significavam essas visões, Suleiman buscou orientação. Ele procurou rabinos judeus, padres cristãos e estudiosos islâmicos, e todas as três tradições lhe revelaram a mesma verdade perturbadora. Este portão carregava um peso profético. Cada um o alertou de que aquilo estava ligado a eventos do fim dos tempos. Então Suleiman não apenas fechou o portão. Ele tentou aprisionar a própria profecia, mas nem mesmo selá-la foi suficiente para ele. Ele ordenou que um cemitério muçulmano fosse colocado diretamente em frente, formando uma dupla barreira. Em primeiro lugar, os túmulos criariam impureza ritual, impedindo que os sacerdotes judeus se aproximassem. Em segundo lugar, ele acreditava que, se um Messias realmente viesse, teria que realizar a ressurreição para passar, ressuscitando os mortos para abrir caminho para si mesmo. O que Suleiman pretendia como um bloqueio pode, na verdade, ter se tornado parte da profecia. O que ele quis dizer com prevenção pode ter sido preparação, porque a profecia muitas vezes transforma a resistência humana em parte do plano. E a localização do cemitério não foi aleatória.
Ao colocar sepulturas no caminho direto do portão, Suleiman, sem saber, estabeleceu o teste supremo da autoridade divina, onde apenas alguém com poder sobre a vida e a morte poderia entrar. Somente alguém capaz de comandar a ressurreição poderia cruzar esse limiar. Ao tentar impedir a profecia, o sultão pode ter preparado o cenário perfeito para o seu cumprimento. A 2. Zero Anos. Jesus escolheu exatamente esse caminho para entrar em Jerusalém. Ele veio do Monte das Oliveiras. Ele montou num burro. Ele passou pelo portão leste. Nada disso foi aleatório. Cada detalhe estava perfeitamente alinhado com a profecia. Séculos antes, Zacarias 9:9 havia predito: Alegra-te muito, ó filha de Sião. O seu rei virá até você, humilde e montado em um jumento. Jesus cumpriu essa profecia com precisão, mas a profecia não terminou aí. Zacarias 14:4 revela outro momento que ainda está por vir. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se partirá em dois. A mesma montanha, a mesma direção, o mesmo portão. Mas seu retorno não se parecerá em nada com sua primeira chegada. Não um humilde servo montado em um burro. Desta vez, um rei conquistador cujos passos fazem a terra tremer. O portão que já acolheu o príncipe da paz está destinado a acolher o rei dos reis. A entrada que recebeu o cordeiro um dia receberá o leão de Judá, no mesmo palco profético, mas de um tipo de entrada completamente diferente. Agora você pode entender por que todas as tentativas de alterar esse portão foram misteriosamente interrompidas. Isto não é apenas uma porta antiga. É o ponto de entrada divino para o momento mais significativo da história. Em 1917, líderes muçulmanos planejaram destruir o portão por completo. Naquele mesmo dia, as forças britânicas capturaram Jerusalém, interrompendo imediatamente a demolição. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as forças israelenses tinham plena autoridade para reabri-lo, mas um rabino respeitado interveio com um aviso: somente o Messias poderá entrar aqui. O plano foi abandonado imediatamente. Em 1993, os negociadores da paz planejaram abrir simbolicamente o Golden Gate como um gesto de reconciliação. Mas na noite anterior ao evento, algo inesperado aconteceu. Líderes israelenses e palestinos relataram ter tido o mesmo sonho. Uma figura parada diante do portão, balançando a cabeça e dizendo: ainda não, não por suas mãos. A cerimônia foi cancelada sem explicações. O que assusta os observadores de profecias é que não se tratava de desentendimentos políticos ou problemas logísticos. Todos os principais tomadores de decisão simplesmente reverteram suas decisões, quase como se uma sabedoria que transcendia a sua própria os impedisse de agir precipitadamente. E esse padrão não é novo. Engenheiros otomanos tentaram alterar o portão séculos atrás, e suas ferramentas falharam repetidamente sem motivo aparente. Arqueólogos britânicos tentaram escavar perto da fundação, mas foram abruptamente realocados. As forças jordanianas planejavam fortificar o portão em 1948, mas todas as brocas quebraram e todos os explosivos falharam. É como se o próprio portão se recusasse a interferir repetidamente. As tentativas de alterá-lo fracassassem, não por oposição humana, mas porque algo maior parece estar guardando-o até o momento determinado. E enquanto todas as outras estruturas da cidade velha de Jerusalém mostram o desgaste dos séculos, rachaduras, erosão e danos causados pelo clima, o portão dourado parece estranhamente intocado. Os pedreiros dizem que seu estado é quase impossível de explicar. É como se o próprio tempo se movesse de forma diferente ao redor dessa porta profética. Então chegou 2019 e tudo mudou. Durante o Ramadã, um funcionário da manutenção afirmou ter ouvido vozes rezando vindas de dentro das câmaras seladas do Portão Dourado. Ao mesmo tempo, as câmeras de segurança, que normalmente cobrem todos os cantos do Monte do Templo, misteriosamente apresentaram mau funcionamento, mas apenas na área ao redor do portão. As imagens mais importantes simplesmente desapareceram. Logo depois, começaram a circular fotografias desfocadas. Eles mostraram uma estranha luz intermitente vinda do interior selado, uma luz sem nenhuma fonte externa lógica, uma luz que parecia pulsar em um ritmo constante, quase como uma batida cardíaca. Discretamente, líderes religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo viram as imagens. Nenhum deles ofereceu qualquer explicação pública. Todos eles pediram que as fotos permanecessem privadas. Aqui está o que torna a situação ainda mais intrigante. A resposta das autoridades israelenses.
Normalmente, qualquer atividade incomum no Monte do Templo gera investigações imediatas, coletivas de imprensa e comunicados oficiais. Mas desta vez, nada. Sem agradecimentos, sem explicações, nem mesmo negativas. Apenas silêncio absoluto e deliberado. E esse silêncio só aprofunda o mistério. Quando os governos se recusam a comentar algo tão significativo, esse silêncio muitas vezes fala mais alto do que as palavras. As profecias geralmente não vêm à tona com manchetes ou anúncios. Isso se manifesta através de padrões que não parecem ser coincidência. Através de sonhos compartilhados. Através de escrituras antigas que revelam repentinamente um novo significado. Jesus advertiu que seu retorno seria como nos dias de Noé. A vida segue normalmente até o momento em que tudo muda em um instante. A ideia das câmaras internas se abrirem enquanto o portão externo permanece selado se encaixa perfeitamente nesse padrão. Primeiro, vem o trabalho invisível antes da transformação visível. A preparação privada antes da revelação pública. O sussurro antes do grito. O que está acontecendo agora dentro do Golden Gate pode não ser o evento final, mas sim o alicerce espiritual para a realização física que ainda está por vir. As pessoas que estão prestando atenção estão começando a perceber. Líderes religiosos locais afirmam que a atividade espiritual em torno do Monte do Templo aumentou. Mais pessoas relatam sonhos com Jerusalém. Sinais cada vez mais incomuns estão surgindo na natureza. E muitos eventos que estão acontecendo hoje parecem estar em consonância com antigas profecias. Durante 500 anos, o silêncio da Golden Gate tem sido a sua mensagem. Sua quietude tem sido sua testemunha. O fato de estar selado fala mais alto do que palavras sobre o tempo e a paciência divinos. Mas agora esse silêncio parece estar mudando. Essa quietude parece estar despertando. O portão não precisa estar escancarado para transmitir uma mensagem. O mais leve movimento é suficiente para reverberar nas comunidades que compreendem sua importância profética. O Portão Dourado e o Monte das Oliveiras alinham-se com perfeita precisão. Do portão, você pode ver a montanha diretamente. Nada obstruindo a vista. Nada fora do lugar. Ao estar no Monte das Oliveiras, você pode ver o Portão Dourado diretamente e sem qualquer obstrução. Nenhum outro lugar em Jerusalém oferece esse tipo de alinhamento perfeito frente a frente. Mas é aqui que as coisas passam de extraordinárias para sobrenaturais. A rocha matriz sob o Monte das Oliveiras e o Portão Dourado é composta geologicamente da mesma camada de calcário. Os dois locais estão conectados abaixo da superfície. Assim, quando Zacarias falou sobre a fenda do Monte das Oliveiras, ele estava descrevendo um evento poderoso o suficiente para impactar toda a estrutura subterrânea que liga esses locais proféticos. Sismólogos modernos confirmaram a existência de uma falha geológica que se estende do Monte das Oliveiras em direção ao Golden Gate. Recentes levantamentos geológicos detectaram o aumento de microtremores exatamente ao longo dessa linha. Pequenas vibrações que ocorrem com muito mais frequência do que a atividade tectônica normal podem explicar por que Jerusalém aparece nas profecias bíblicas mais do que qualquer outra cidade, mais de 800 vezes. E a maioria dessas referências não descreve o passado, mas o futuro, não o que Jerusalém foi, mas o que ela está destinada a se tornar. No centro dessas profecias está o Portão Dourado, a porta simbólica entre esta era presente e a era vindoura. E os acontecimentos de hoje parecem uma lista de verificação profética que está se tornando realidade. O Sinédrio foi restaurado. E mais sinais continuam a surgir. Vasos do templo foram recriados. Estão sendo preparadas as candidatas à novilha vermelha. O calendário judaico está entrando em períodos proféticos importantes. A política global está passando por transformações que ecoam escrituras antigas. E, em meio a tudo isso, o Portão Dourado permanece silencioso, preservado não para a preparação, mas para o momento em que a preparação se torna realidade, quando a comunidade judaica olha para este portão como o ponto de entrada para o seu Messias, que restaurará Israel. Os cristãos acreditam que Jesus retornará por meio dela em sua segunda vinda. Os muçulmanos a reconhecem como Bab al-Rahmah, a Porta da Misericórdia. 3 grandes religiões, 3 interpretações diferentes, mas todas centradas na mesma porta de entrada e na mesma esperança. O nome hebraico revela a essência do seu propósito. Sha'ar Harashamim, o portão da misericórdia. Nem ira, nem julgamento. Misericórdia. Quando este portão finalmente se abrir, não será para destruição.
Será um ato de compaixão divina, que chegará no momento em que a humanidade mais precisar. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém realizaram encontros discretos e sem precedentes, envolvendo rabinos da região do Portão Dourado, pastores cristãos e estudiosos islâmicos, todos pressentindo que algo significativo está prestes a acontecer. Podem divergir em teologia, mas em um ponto concordam. O longo período de espera pode estar chegando ao fim. Vasos do templo foram recriados. Estão sendo preparadas as candidatas à novilha vermelha. O calendário judaico está entrando em períodos proféticos importantes. A política global está passando por transformações que ecoam escrituras antigas. E em meio a tudo isso, o Golden Gate permanece silencioso, preservado não para a preparação, mas para o momento em que a preparação se torna realidade. A comunidade judaica considera este portão como o ponto de entrada para o seu Messias, que restaurará Israel. Os cristãos acreditam que Jesus retornará por meio dela em sua segunda vinda. Os muçulmanos a reconhecem como Bab al-Rahmah, a Porta da Misericórdia. 3 grandes religiões, 3 interpretações diferentes, mas todas centradas na mesma porta e na mesma esperança. O nome hebraico revela a essência do seu propósito, Sha'ar HaRachamim, a Porta da Misericórdia. Não ira, não julgamento, misericórdia. Quando este portão finalmente se abrir, não será para destruição. Será um ato de compaixão divina, que chegará no momento em que a humanidade mais precisar. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém realizaram encontros discretos e sem precedentes sobre o Golden Gate. Rabinos, pastores cristãos e estudiosos islâmicos pressentiram que algo significativo estava prestes a acontecer. Podem divergir em teologia, mas em um ponto concordam. O longo período de espera pode estar chegando ao fim. Mesmo essa crescente unidade em torno da profecia é, à sua maneira, resultado do fato de líderes proféticos de 3 grandes religiões mundiais estarem sentindo a mesma coisa, focados no mesmo lugar, no mesmo momento da história. Só isso já é extraordinário. Todos os impérios que tentaram destruir este portal falharam. Todos os governantes que tentaram controlá-la acabaram caindo. Todas as tentativas de inaugurá-lo prematuramente foram misteriosamente interrompidas. Por quê? Porque este portão não pertence a nenhuma nação ou líder. Pertence à própria profecia. Por quase 2. Zero Anos. O Golden Gate tem sido um símbolo de expectativa paciente. Uma lembrança de que o tempo divino não pode ser apressado. Um sinal físico de que as promessas de Deus podem levar tempo, mas nunca são esquecidas. Cada dia que permanece lacrado é mais um dia de misericórdia. Cada ano que permanece fechado é mais uma oportunidade para a humanidade retroceder. Seu silêncio fala mais alto que qualquer sermão, declarando com serena certeza que o que foi predito se cumprirá. Sua quietude fala de forma mais convincente do que qualquer argumento sobre a soberania divina. Sua resistência a todas as tentativas humanas de interferência prova, mais claramente do que qualquer livro de teologia, que algumas portas só podem ser abertas por quem detém as chaves. A profecia é paciente. A profecia é precisa. A profecia é imparável. O que a profecia declara, ela cumpre. Nunca em termos de tempo humano, mas sempre no tempo divino, e esse tempo é perfeito. O portão que permaneceu selado durante séculos começa a se movimentar novamente. Não se abre como uma porta comum. Ela desperta como uma profecia viva. Os tijolos não conseguem contê-lo. Nem as pedras conseguem silenciá-lo. As sepulturas não podem bloquear o que foi ordenado muito antes de elas existirem. Quando Deus determina algo, a própria criação se reorganiza para dar espaço a isso. A atividade sísmica está aumentando ao longo da falha profética. As mudanças políticas ecoam padrões bíblicos. Os eventos globais se alinham com os avisos de Jesus sobre o fim dos tempos. E a atividade espiritual se intensifica ao redor do Monte do Templo. E no centro de tudo isso ergue-se o Golden Gate, mostrando seus primeiros sinais de movimento em 5 séculos. Algo está se agitando no reino espiritual ao redor deste antigo limiar. O mesmo espírito que inspirou profetas a escreverem sobre este portão há milhares de anos está se agitando novamente hoje. O mesmo poder divino que a preservou através de guerras, impérios e séculos está preparando-a para seu propósito final. As pedras estão começando a se mover. As vedações estão começando a ceder. O longo silêncio está finalmente sendo quebrado. Após 500 anos de espera, o portão dourado de Jerusalém está despertando de seu sono profético.
E quando ela se abrir completamente, quando aquele que detém as chaves passar por ela, tudo mudará para sempre. Durante 5 séculos, este portão permaneceu selado, não para impedir a entrada do Messias, mas para preservar o momento de sua chegada. Seu fechamento não é uma barreira, é uma questão de preparação. Ela esteve à espera, protegida ao longo de gerações, do momento exato em que seu retorno abalará o mundo inteiro. A contagem regressiva não é medida em datas ou cronogramas. Está escrito nas próprias pedras, pedras que permaneceram imóveis por 500 anos, mas que agora parecem estar começando a se agitar. Você está preparado para o que vem a seguir? Porque, quer queiramos ou não, o portão está despertando. Profecias dispersas ao longo da história estão começando a se alinhar. O que antes eram sussurros estão se transformando em tremores distantes. E quando esse portão finalmente se abrir, quando o Rei dos Reis atravessar a passagem que esperou por 2, Zero Anos, todas as nações testemunharão o cumprimento da maior promessa já proferida. Esse momento pode estar mais próximo do que qualquer um ousa acreditar.